Aqui é o professor Renato Edson do canal Os Experts, o canal da mãe que tem filho com baixo desempenho escolar na escola. E se você já está acompanhando o nosso canal, você sabe que toda semana a gente traz para você aqui algumas dicas de como que você pode estar compreendendo as dificuldades do seu filho na escola e como você pode estar principalmente intervindo, ajudando ele a melhorar o seu desempenho escolar. Então hoje o que eu preparei aqui para a gente? Eu recebo muitas reclamações de algumas mães que o filho ele até vai bem nas provas, né, numa determinada prova ou outra, mas elas sentem que o filho decorou, né, ele apenas acabou gravando, né, um certo conteúdo e depois que essa prova passa, quando precisa daquele conhecimento, aquele conhecimento parece não estar mais acessível. Então pensando nisso, eu comecei a estudar um pouco melhor como que funciona a memória humana mesmo, né? Como que funciona essa ideia do chamado decoreba, né? Ou seja, qual que é a diferença entre você aprender um conteúdo de fato e você apenas decorá-lo. Então eu vou trazer aqui para você uma parte mais teórica e aí eu já passo para a prática, né? Indicando como é que você pode estar auxiliando o seu filho nesse quesito. Então, quando a gente fala de memória, eu vou até ler aqui para você a definição. Memória é a faculdade pela qual o espírito conserva ideias ou imagens ou as readquire sem grande esforço. Então, simplificando isso, a memória é o ato de você guardar determinada informação no seu cérebro para que, no momento que for preciso, você possa acessá-la. Então você não vai estar o tempo todo pensando naquilo, mas quando você precisar de um conteúdo especificamente, se ele estiver dentro da sua memória, você vai ser capaz de quê? De acessá-lo, né? Ou seja, de recuperar aquela informação, como se fosse um computador, né? Então você deixa um arquivozinho lá, quando você precisa você pode clicar e abrir, né? Então seria mais ou menos a mesma ideia. Agora, onde é que está esse problema? Da gente entender se o aluno realmente aprendeu um conteúdo ou se ele apenas decorou. Ou seja, qual que é a diferença entre o aprender e o chamado decoreba. Então, quando você de fato aprende o conteúdo, né, a qualquer momento que você necessite acessá-lo, que você necessite daquele conhecimento, ele vai estar ali pronto para você. Quando você decora um conteúdo, o que acontece? Ele vai estar acessível para você, mas por apenas um curto prazo, certo? Então, quando a gente fala de decoreba, que é o que boa parte dos alunos acabam fazendo, talvez por pressão, precisa tirar uma nota muito boa na prova, então ele fica muito preocupado com aquilo, ele acaba pegando um mesmo texto, né? Ou seja, lendo aquela informação repetidas vezes, até que ele grava, ele memoriza. Quando ele pega a sua prova, o que ele faz? Ele despeja todo aquele conhecimento, né? Então seria mais ou menos isso aqui, ele está pegando o conhecimento que está na mente dele e está despejando no papel. Só que isso manda uma mensagem para o seu cérebro. Isso manda a mensagem que você já não vai mais precisar daquilo, né? Você acabou de descarregar esse conteúdo. E se você descarregou, o seu cérebro começa a ficar mais tranquilo, né? E ele te mostra o quê? Que você já não precisa mais daquele conhecimento e ele já pode deletá-lo. Então esse decoreba ele traz uma série de problemas. O primeiro seria uma sobrecarga. Você estuda tantas vezes aquele conteúdo, você martela tantas vezes aquilo na sua cabeça que você vai acabar ficando sobrecarregado. Então o seu cérebro ele vai acumulando muita informação, né? E essa sobrecarga ela tem algumas consequências. Porque como o aluno fica pensando muitas vezes, né, naquele mesmo conteúdo, eu tenho que lembrar isso, eu tenho que lembrar isso, eu tenho que lembrar isso, isso gera um nervosismo, né? E o medo dele não lembrar aquele conteúdo, né, por incrível que pareça, é o que vai gerar o que a gente chama de branco, né? Então o que é o branco? Você pega a sua prova, né, que você estudou e você estudou muito, né, você, igual a gente falou, martelou muitas vezes aquele conteúdo dentro da sua cabeça e na hora que você pega a prova, na hora que você tem que colocar aquele conteúdo ali, dá aquele branco. Então, na verdade, o que aconteceu? Todo aquele nervosismo, né, ou seja, de eu tenho que decorar, acabou fazendo o aluno ficar com, vamos dizer assim, com uma sobrecarga no cérebro, um estresse.
E esse estresse gerou o quê? O branco. Então esse é o primeiro problema que o decoreba vai trazer. O seu filho ele pode ficar muito nervoso e acabar esquecendo aquilo que ele estudou, né? Agora, existe um segundo problema também, que é o prazo de validade, né? Como eu tinha dito para você, quando o aluno decora e ele despeja esse conteúdo, né? Ou seja, na prova, aquele conteúdo ele vai simplesmente o quê? Desaparecer. Então, caso ele não aprenda de fato, ele pode, às vezes, até tirar uma nota boa na prova. Só que isso gera uma espécie de lacuna no conhecimento. Então você pensa aqui comigo, que ele despejou aquele conteúdo, né? Ele aprendeu uma determinada parte da matemática, né? Ele foi lá na prova, ele despejou aquele conteúdo e ele mandou uma mensagem para o cérebro. Pronto, acabou, né? Pode deletar esse conhecimento. Só que quando ele for entender um outro conteúdo subsequente, né, o que vai acontecer? Essa lacuna que ele acabou gerando, né, ou seja, pelo fato de ele não ter aprendido o conteúdo, mas apenas decorado e então esquecido, aquele conteúdo muitas vezes ele vai ser pré-requisito para entender um outro. Né? Eu estou falando de matemática, mas isso vale para o português, isso vale para a história, isso vale para a biologia, isso vale para qualquer conteúdo. Né? O fato de os conteúdos estarem ordenados é porque o aluno ele tem que aprender algo, né, para depois aprender alguma outra coisa que puxa aquele conhecimento anterior. Então, se ele esquece o conteúdo que ele estudou, o que vai acabar acontecendo? Ele não vai compreender da melhor forma, ele vai ter uma dificuldade muito grande para aprender o próximo conteúdo. E aí ele fica travado. E aí, às vezes, né, o seu filho não consegue avançar, por quê? Pela falta, né, de uma base teórica, de um conteúdo anterior que ele deveria ter aprendido. Mas como ele apenas decorou, o que aconteceu? Ele deixou aquele conteúdo para trás. Né? E aí ele não avança porque ele não tem um conteúdo que deveria ter aprendido anteriormente. Então, aí você pode se perguntar, né? Tá, então eu compreendi, né, que o meu filho não deve decorar, mas que ele deve aprender. Né? Então como é que eu faço, né, ou seja, para evitar isso? Então existe uma série de técnicas, né? Nós vamos estar trabalhando várias delas ao longo aqui dos nossos vídeos no canal. Né? O seu filho ele não pode ficar só tentando decorar, ele tem que fazer uma pré-leitura de um conteúdo, ele tem que assistir a aula, né? Assistir a aula de uma forma mais, vamos dizer assim, mais ativa, né? Ou seja, tirando dúvidas, ele tem que ser capaz de fazer resumos, né? Quando ele faz um resumo de um determinado conteúdo, o que acontece? Ele está traduzindo aquilo ali que ele aprendeu para o próprio, né? Para as próprias palavras dele, né? Ou seja, pelo próprio entendimento dele. Né? Para quem acompanhou o vídeo passado, nós falamos como que um aluno retém o conhecimento, falamos da importância, por exemplo, de um aluno saber explicar aquilo que ele aprendeu. Né? Então existe todo um método, né? Ou seja, que nós vamos estar trabalhando aqui. Né? É muito importante também, né? Ou seja, já adiantando um conteúdo que a gente vai falar, que é a ideia de revisões. Né? Ou seja, porque quando aquilo que eu não reviso, aquele conteúdo que eu não revisito, né? O meu cérebro também tende o quê? A entender que não é importante. Né, e acabar deletando ele. Né? Então o que hoje eu queria que você entendesse é que decorar nunca vai ser a melhor solução quando seu filho estiver estudando. Né? Entenda isso. Né? A gente vai estar trazendo mais conteúdos aqui para você, especialmente nessa ideia de qual que é o método, né, que realmente gera resultado quando seu filho vai estudar. Né? Mas por enquanto fica com essa ideia. Né? Ou seja, decoreba ele pode às vezes até gerar um pequeno resultado, pode até gerar uma nota boa, né? Mas no longo prazo isso aí vai fazer uma grande diferença e principalmente, né, ou seja, quando você sentir que o seu filho está travado em algum conteúdo, talvez, né, ou seja, foi essa situação de ter decorado um conteúdo anterior ao invés de tê-lo aprendido que acabou gerando ela, tá certo? Então se esse conteúdo de hoje aí te agradou, se foi algo, né, ou seja, que esclareceu, né, ou seja, um pouquinho aí de alguma situação que você tem vivido com o seu filho, então vou pedir para você curtir esse vídeo nosso, né, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né, ou seja, toda semana a gente vai estar trazendo conteúdos aí para você, né, e siga a nossa página também do Instagram, que lá a gente está colocando bastante conteúdo também para ajudar você, mãe,
que você possa auxiliar o seu filho para que ele tenha cada vez mais uma melhor condição, né? Ou seja, de aumentar o seu desempenho na escola. Tá ok então? Tamo junto nessa? Muito obrigado e até a próxima.